Bom, então, dando sequência no capítulo 14, né, do Missionários da Luz, o capítulo que se chama Proteção. Semana passada nós começamos ele, e é um capítulo que mostra logo na sequência, quando já completou aquela fase inicial da ligação, da entrega do espírito, né, ao novo corpo que vai ser começar a desenvolver agora. E nesse capítulo, no início, aí o que a gente viu foi justamente isso, que apesar daquele trabalho maior que teve na ligação do espírito, nesses primeiros dias de gestação, tem uma importância muito grande também que requer um cuidado especial daqueles espíritos que são chamados os espíritos construtores. E o André Luiz, a convite, né, desse chefe dos construtores, está acompanhando esse processo. E então nós estávamos vendo no finalzinho da semana passada aquele momento em que o André Luiz estava questionando, né, se todo o espermatozoide ele tem todo esse trabalho, essa condução de um espírito como o do Alexandre, e ali explicou, né, que em alguns casos é mais elaborado, em outros um pouco menos, dependendo do padrão reencarnatório daquele espírito, né, das necessidades que vão ter para aquele planejamento, para aquela reencarnação. E aí então a gente está aqui, nesse momento. E o André Luiz então está conversando com o Apuleio. O Apuleio é o chefe dos construtores, dos espíritos construtores. E aí então ele estava falando sobre isso, sobre essa questão da intervenção dos espíritos construtores, dos espíritos mais elevados para direcionamento do espermatozoide ou para a condução dessa fase inicial, que é a divisão da primeira célula, né? O espermatozoide com o óvulo. A gente sabe que a multiplicação começa imediatamente, mas se a gente parar para pensar, é algo até difícil da gente imaginar. E com o capítulo agora a gente está entendendo um pouco melhor. Como é que de duas células aquilo começa a se multiplicar, 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 e por que que essas células depois começam a se diferenciar em células que vão fazer parte do sistema nervoso, em células que vão fazer parte do sistema digestório, em células que vão fazer parte da respiração, do músculo, do osso, tudo parte de duas únicas células, e nessa multiplicação existem divisões importantes nessa fase inicial do feto, que depois vão ser responsáveis pela formação completa de cada um dos órgãos. Então, um bebê, quando ele nasce, 9 meses depois disso, ele nasce, na maioria das vezes, né, em condições perfeitas. Um coração já batendo, bombeando, um sangue também já tem célula de cabelo, tudo. E essa diferenciação, então, está sendo mostrada nesse capítulo com a ajuda. Ele falou, né, no início do capítulo, tem alguns processos que obedecem a uma multiplicação simplesmente mecânica, mas existe uma participação importante de uma indução magnética por parte da espiritualidade que ajuda a construir esse novo ser. Então estava nesse momento quando, aqui logo no item 5 ele fala, né? Nesse momento, porém, nossa conversação foi interrompida, a do André Luiz com o Apuleio. Pequeno grupo de entidades amigas pedia a presença de Apuleio fora da câmara de serviço. Então, espíritos amigos estavam ali e pediram a presença do responsável, né, que era o Apuleio, e ele foi. Muito gentil, o chefe de trabalho convidou-me a acompanhá-lo. Levou o André Luiz para o André Luiz entender, aprender, inclusive é o que nós estamos fazendo aqui, né? Apresentou-se o grupo com desembaraço. Constituía-se de duas senhoras desencarnadas, amigas de Raquel, e de um amigo de Segismundo, desejosos de testemunhar-lhes afeto e dedicação na experiência em curso. Então, olha isso, do lado no plano espiritual, existem visitas também, pessoas que ficam felizes de saber que a Raquel, que é uma amiga, vai ter um novo filho, que uma pessoa amiga desse novo espírito que vai reencarnar, desejando boa viagem. Né? Então imagina, visita de espíritos amigos, de afetos, de pessoas que
tem uma simpatia por esses espíritos encarnados que estão passando pela fase, né, difícil da reencarnação e estavam ali desejosos de testemunhar esse afeto e a dedicação na nova experiência que todos estavam vivendo. Vinham de nossa colônia espiritual em serviço de assistência a familiares detidos na crosta e pretendiam aproveitar a oportunidade para a visita carinhosa. Então, olha que interessante. Eles eram espíritos que moravam no nosso lar também, né? Vinham da nossa colônia espiritual, mas estavam em trabalho de auxílio a pessoas, familiares, né, que já estavam encarnados, mas eles saindo do nosso lar, indo visitar os mais próximos, sabendo que a Raquel e o Segismundo estavam nesse momento, né, inicial de uma nova encarnação para o Segismundo, resolvem passar para desejar tudo de bom, para passar o afeto, a vibração de intenção, abençoar, seja lá o que for. E por isso estavam ali. O diretor, ouvindo-os atencioso, bem-humorado, mas com imensa surpresa para mim, observou. Então, olha isso. Aí o André Luiz ficou surpreso, porque viu as visitas chegarem, pedir permissão para o Apuleio, e o Apuleio, bem-humorado, mas disse algo que o André Luiz ficou surpreso. E aí o Apuleio fala para eles, né, para essas três entidades, como responsáveis pela organização primordial do novo corpo de carne do nosso irmão Segismundo, agradecemos a atenção de todos, porém não podemos autorizar a visita a esta hora. Então, olha isso, o Apuleio falou, infelizmente eu agradeço a atenção, mas nesse momento eles não podem receber a sua visita. Estamos aproveitando o escasso tempo de harmonia relativa que a mente materna nos oferece para delicados serviços de magnetização celular mais urgente. Então a gente começa a perceber a importância dessa fase inicial, dos primeiros, como ele vai falar aqui, ele já deixa bem claro qual é esse tempo, que são 20 dias, 21 dias praticamente. Então, do momento da concepção até essa fase inicial, se for possível, menos interferências são cuidadas para que aconteçam, para que não aconteçam ali, né, naquele momento. E o Apuleio fala isso para elas, né? Mas não nos esqueçamos que estamos falando com uma pessoa extremamente bem educada e também com espíritos já mais esclarecidos que vieram tentar ajudar, passar essa visita, mas a gente às vezes houve uma situação como essa, puxa, fui visitar e nem pude entrar. E a pessoa sai às vezes falando mal, né? Ah, mas que má vontade. Ou fala mal do médico que não deixou entrar para visitar aquele que nasceu, ou fala mal do familiar, da mãe da pessoa que não quer que interfira. Mas isso para nós, os ainda, né, muito queixosos que somos, né, intolerantes com as coisas. Aqui nós vemos uma postura do Apuleio e agora nós vamos ver a postura desses espíritos bem intencionados, né? Mas ainda está falando o Apuleio. E sorrindo afável acrescentou: depois do 21º dia, porém, quando o embrião atingir a configuração básica, nossos amigos podem ser visitados a qualquer hora, salientando-se que, a esse tempo, ambos, mãe e filho, conseguirão ausentar-se do corpo com facilidade. Olha que interessante o que ele está falando aqui. Além da questão que depois do 21º dia, aí pode receber visita, pode conversar com o espírito da Raquel e tudo mais. Além disso, está falando, depois desse tempo, a própria Raquel, em espírito, pode se distanciar mais do corpo no momento do sono. Da mesma maneira que o próprio Segismundo também pode se distanciar. Vamos lembrar daquele caso do nosso lar, o Ricardo, o marido, né, da mãe do Lísias, que ele estava num processo já inicial de reencarnação e faz uma aparição, né, no mundo espiritual, no nosso lar, uma comunicação através daquele aparelho lá todo envolto, né? Que inclusive esse aparelho tinha uma câmara que
separava as vibrações para não poder interferir no espírito dele. Então, a gente começa a ter esse conhecimento de que o espírito, mesmo reencarnando, e mesmo ele tendo passado por aquele processo de redução e tudo mais, ele não está totalmente inconsciente, ele não está totalmente apagado. Nós não vamos entender tudo só por essas descrições, mas a gente já tem uma pincelada, né, sobre esse assunto. E aí o Apuleio falando isso. Mas por enquanto, nosso amigo Segismundo não pode afastar-se. E nossa irmã Raquel, ainda mesmo em estado de sono físico, é obrigada a permanecer junto de nós, a pequena distância. Então, olha isso, uma grávida em fase inicial da gestação, pelo menos no caso da Raquel, isso eu não tenho como falar para vocês ou para concluir que isso é em todos os casos, eu imagino que sim, mas o espírito da mãe nessa fase inicial, os espíritos construtores cuidam para que ela não saia de perto, ela fique sendo magnetizada constantemente para ajudar no processo da formação do novo ser. E aí, quando o Apuleio fala isso, né? Não há dúvida, replicou o cavalheiro de nossa esfera, quer dizer, o amigo do Segismundo. Não desejamos perturbar o desenvolvimento do trabalho. Então, olha a educação e a compreensão, né, deles que foram visitar. Fala, com certeza, nós não queremos incomodar. E aí, outro, né? Sabemos que Raquel ficaria muitíssimo comovida com o nosso abraço pessoal, comentou uma das senhoras. A alegria inesperada, de qualquer modo, é também um choque. Então, olha aqui, está nos explicando o porquê que não pode. Mesmo que seja de amigos bem intencionados, a emoção exagerada, né, inesperada, poderia ser um choque prejudicial para o trabalho que estava fazendo, para o início da formação desse novo ser. E aí, quando esses dois mostram, né, compreensão, o Apuleio responde: é o que precisamos evitar, replicou Apuleio satisfeito. Desejo, todavia, fazer-lhe sentir que Segismundo necessita de amparo espiritual de todos nós. Quer dizer, apesar de nesse momento não poder, não se esqueçam, Segismundo precisa sim do amparo de vocês nessa jornada. Temos recomendação de notificar a todos os seus amigos quanto à presente reencarnação dele, a fim de que venham até aqui quando lhes seja possível, não somente para beneficiá-lo com os valores do estímulo pessoal, senão também para colaborarem com as suas vibrações de simpatia na organização harmoniosa do feto. Olha o que está falando aqui, né? A gente começa a pensar mais longe, né? Mais além. Quando a gente encarna, né, a gente, na nossa visão restrita, a gente se limita aos amigos que a gente fez nessa nova encarnação e acha que esses são o rol de amigos que nós temos. Tem uma infinidade de amigos no plano espiritual de outras existências, que, por exemplo, no caso aqui, o que esse espírito consultor está falando, assim, nós temos, né, a solicitação, a recomendação para avisar todos os amigos do Segismundo, os que querem bem ele, para que venham visitar ele, para que deem estímulo, boas vibrações, bênçãos, para que essa nova jornada aconteça com o amparo de todos. Então nós temos que lembrar disso. Nós temos amigos no plano espiritual, não só o nosso mentor, não só os espíritos mais evoluídos, Jesus e tudo mais, que vibram, que torcem pela gente, que fazem tudo pela gente, não só nosso Pai, o Criador, mas nós temos uma quantidade de amigos criados de outras encarnações, né? Afetos que nós construímos em outras encarnações, que também torcem pela gente. E que eles também, de alguma maneira, participam dessa nossa jornada. E aí, falando isso, eles respondem, né, esses visitantes: voltaremos na primeira oportunidade, exclamou uma das visitantes que até ali se mantivera silenciosa. Precisamos colaborar em benefício de Raquel. Então,
a gente não tem noção da quantidade de espírito amigo que ajuda a gente, né? De que vem desde a nossa gestação, olha isso. E acentuou sorridente. Temos uma série de excursões espirituais para as próximas noites dela. Faremos tudo por oferecer-lhe um estado d'alma confiante e feliz. Diversas amigas se encontram avisadas para esse fim. Muito bem, respondeu o diretor satisfeito. Logo após, despediram-se os visitantes enquanto eu registrava mais uma preciosa lição do plano espiritual. Então, André Luiz foi chamado justamente para presenciar mesmo, para que ele pudesse anotar, aprender e nos trazer tudo isso que nós estamos aprendendo aqui. Aí então eles foram, entenderam e prometeram voltar. A sós, de novo, Apuleio esclareceu-me bondoso. O momento que atravessamos é delicado e não podemos distrair a atenção. E noite a noite penetrei a câmara de trabalho reencarnacionista, aprendendo e cooperando para melhor conhecer a generosidade dos benfeitores espirituais e a sabedoria de Deus manifesta em todas as coisas. Então, André Luiz toda noite saía do nosso lar e ia junto ali para continuar colaborando e aprendendo. Depois da vesícula germinal, com a cooperação magnética dos construtores para cada célula, formaram-se os 3 folhetos blastodérmicos, aproveitando-se o molde que Raquel idealizara mentalmente para o futuro filhinho, que foi aplicado sobre o modelo vivo de Segismundo em processo de nova reencarnação. Então, olhem os detalhes que fala aqui sobre a formação de um feto. Aliás, ainda tem mais descrição aqui, que quem lembrar, né, o Chico, uma pessoa humilde como ele era, a quantidade de descrição, de informação que ele nos traz, que a própria medicina tem às vezes dificuldade para entender. E aí ele continua descrevendo, né, esse acompanhamento. Reparei que os trabalhos dos técnicos espirituais eram, em tudo, semelhantes aos serviços que acompanharam na sessão de materialização de desencarnados. Então, vocês se lembram daquele caso da sessão que fizeram uma materialização de uma garganta num trabalho mediúnico? Todo aquele cuidado, o médium, o espírito que iria materializar, tudo aquilo, o trabalho, a proteção, a separação para que não interferisse e não prejudicasse. O André Luiz está nos contando que o que ele percebeu no momento da formação de um novo ser, né, que vai nascer, era parecido. Aliás, isso é uma materialização. Imaginem, é um espírito que estava no mundo espiritual e vai se materializar através de um bebê. Vai vir a matéria através de um bebê. É claro que por um processo mais lento, até porque esse corpo que vai ser formado, ele é matéria densa, não a matéria que foi usada no trabalho mediúnico com o ectoplasma. Mas agora sim está sendo formado um ser que vai persistir ainda por anos encarnados para poder cumprir, né, essa missão ou esse resgate ou essa reencarnação. Tomava-se o concurso do interessado, valia-se da colaboração de Raquel, que no caso tomava a função de médium da vida e mobilizavam-se amigos, utilizavam-se de recursos magnéticos, requisitavam-se o auxílio direto e positivo de Adelino, o futuro pai de Segismundo. Então, ele está descrevendo tudo isso, a participação de todos, o cuidado para que a formação, e inclusive falando como a mãe, a Raquel, como se fosse a médium do trabalho mediúnico, né? Da materialização. Então, e a mãe nada mais é do que o espírito encarnado responsável por materializar de fato aquele novo ser que vai vir. Então, mais o André Luiz fazendo essa comparação, descrevendo a participação de todos aqui. Como se requeria na sessão o concurso do orientador mediúnico sobre as forças passivas da intermediária. O símile era completo, apenas com a diferença de que,
Nos trabalhos de materialização dos desencarnados, gastavam-se algumas horas de preparação para um ressurgimento incompleto e transitório, ao passo que ali se gastariam 9 meses. Olha que legal isso, né? Essa comparação. E realmente, nós vimos o trabalho do mundo espiritual para a sessão de materialização, que eram de algumas horas, e a gente já ficou impressionado. Mas agora, aquilo era uma materialização incompleta e transitória. Agora não. Uma reencarnação tangível, que a gente pode tocar, que pode interagir. Essa materialização leva 9 meses, que é o tempo que leva para formar, né, um feto, um bebê. Então, 9 meses consecutivos para uma reencarnação tangível da alma, em caráter mais ou menos longo e definitivo. Quer dizer, o tempo que depois essa materialização vai durar, aí depende do plano reencarnatório de cada alma. Mas o processo é o mesmo: 9 meses para se formar, e alguns vivem 30 anos, 50 anos, 100 anos. Alguns morrem bebê, mas não importa. O processo para conseguir fazer se iniciar uma jornada é o que todos passam, né? Uma gestação, às vezes um pouco com nascimento prematuro ou não, mas para a formação completa é o mesmo tempo. Com o transcurso dos dias, formava-se o novo corpo de Segismundo, célula a célula, dentro de um plano simples e inteligente. Prosseguindo nas observações metódicas, verifiquei que o folheto blastodérmico inferior, obedecendo às disposições de molde vivo, enrolava-se, apresentando os primórdios do tubo intestinal. Olha isso, o terceiro folheto blastodérmico, né, o inferior, começando a se enrolar para vir no futuro a ser o intestino do Segismundo. Ao passo que o folheto superior tomava o mesmo impulso de enrolamento, formando os tubos epidérmico e nervoso. Então, olha isso, começando a formar, diferenciar aquelas células porque vai ser a pele e os nervos, o sistema nervoso daquele espírito. O folheto médio, assumindo feição especialíssima, dava lugar às primeiras manifestações da coluna vertebral, dos músculos e vasos diversos. É uma aula de medicina isso daqui. O tubo intestinal, em certas regiões, começou a dilatar-se, dando origem ao estômago e às alças de várias espécies e revelando, em seguida, determinados movimentos de invaginação, interna e externamente. Organizava aos poucos as estrias inferiores e superiores, constituídas de pregas, vilosidades e glândulas. O tubo cutâneo começou o serviço de estruturação complicada da pele, ao mesmo tempo que o tubo nervoso dobrava-se paulatinamente sobre si mesmo, preparando a oficina encefálica. E enquanto isso ocorria, as substâncias do folheto médio transformavam-se de modo surpreendente. E dia a dia, eram para mim cada vez mais belas as lições que recebia, observando então por que disposições maravilhosas segmentam-se o cordão axial em vértebras. Olha isso, o André Luiz acompanhou a formação de cada uma dos órgãos, das estruturas de um corpo humano. E vamos nos lembrar que isso está acontecendo dentro desses 20 primeiros dias desse feto. Porque é justamente a fase que eles estão resguardando. Porque é a diferenciação destas células que está acontecendo e sendo conduzida magneticamente para que ela aconteça de maneira perfeita pelos espíritos construtores. E o André Luiz fascinado com tudo isso, né? Superior intestinal do tubo, da zona inferior. O serviço dos espíritos construtores, aliado à dedicação de Herculano, revelava ensinamentos sempre novos.
não seria possível descrever-lhes as minúcias de carinho na construção da nova morada carnal de Segismundo. Trabalhavam com zelo inexcedível, desenvolvendo vasto sistema de garantia nas organizações celulares. Por vezes, nos pródromos da formação dos órgãos mais importantes, detinham-se em oração. Olha isso, na hora que era o momento da formação dos órgãos mais importantes, os espíritos construtores oravam. Detinham-se em oração, suplicando as bênçãos de Jesus para a tarefa iniciada, e observei que, sempre que isso acontecia, brilhantes luzes procedentes do alto derramavam-se através da câmara, incentivando-lhes a ação. Isso me faz parar e pensar aqui, né, na questão até que a Adriana levantou na semana passada. São pouquíssimos dias, tem um trabalho prévio gigante, um trabalho na hora da ligação do espírito enorme, e antes de completar 20 dias, todo esse trabalho. Imaginem o momento de um aborto. O que não acontece? Interrompe. Tudo isso praticamente é uma empreitada de muitos espíritos para poder fazer com que valha, né, o esforço para que aquele novo ser venha aprender, resgatar, se regenerar, e um aborto interrompe tudo isso. E aí discutem, tem vida, não tem vida. Aqui a gente está vendo que já tem um planejamento para aquele espírito antes de acontecer a concepção. O trabalho assumia características de verdadeira revelação divina. Para fixá-lo em particularidades, seria preciso esquecer a finalidade doutrinária de nossas singelas observações, resvalando para o campo da técnica, propriamente dita, esforço descritivo esse que tem sido objeto de longas considerações dos tratadistas do assunto e que devem servir ao investigador de puras informações de ordem material nos setores da inteligência. Então, tudo isso que ele está descrevendo é a realidade, mas com muita coisa que nós desconhecíamos até então. Agora, a humanidade já tem acesso a essas informações, mas que é motivo de muito estudo por parte da medicina, da ciência, para entender exatamente o que está acontecendo. Por que algumas coisas saem dessa maneira ou de outra maneira? O que é que conduz isso? A primeira célula da fecundação estava transformada num verdadeiro mundo de organização ativa e sábia. Não tem como a gente negar a sabedoria da construção de um corpo humano. O embrião revelava-se notavelmente desenvolvido. Na parte anterior, o tubo intestinal dava origem ao esôfago, enquanto que o intestino, com as suas disposições complexas, situava-se na região posterior. Internamente fizera-se nele perfeito serviço de pregueamento, salientando-se que, na zona interior, se formavam pregas e vilosidades, e na parte exterior se organizavam saliências que, por sua vez, pouco a pouco se convertiam em glândulas diversas. Prosseguia célere a formação dos vários departamentos cerebrais, a preparação das glândulas sudoríparas e sebáceas, os órgãos autônomos, os vasos sanguíneos, os músculos e os ossos. No 20º dia de serviço, o Apuleio mostrava-se muito satisfeito e informou-me de que o trabalho básico estava pronto. Alguns cooperadores poderiam mesmo afastar-se. Para a continuidade da tarefa, bastariam 2 deles, associados ao esforço contínuo de Herculano. Então, vocês se lembram, no momento da ligação do Segismundo, era uma infinidade de espíritos ajudando. Quando fez a ligação, muitos puderam se afastar e continuaram vários espíritos construtores. Completados esses 20 dias, quando agora o chefe fala, está tudo bem, está concluído esse trabalho básico, a maior parte agora que está aqui pode se afastar,
apenas 2 deveriam ficar para que se mantivesse de maneira adequada a continuidade do trabalho, junto com o Herculano, que a gente viu, que é o espírito o mentor, o que vai estar acompanhando quase que o tempo todo, praticamente. Nesse dia, a futura forma física de Segismundo, acomodada no líquido amniótico, proporcionou-me a perfeita impressão de um peixe. Olha isso, para o André Luiz, no 20º dia, parecia aquele feto, aquele mergulhado no líquido amniótico, parecia para o André Luiz um peixe. E a gente sabe, por descrição da ciência, que o feto passa por fases iniciais que são iguais aos outros seres vivos dos vertebrados, por exemplo, como ele está falando aqui do caso de um peixe. Não faltavam para isso nem mesmo as reentrâncias branquiais, que se revelavam no feto com exatidão absoluta, falando-nos do serviço de recapitulação em curso e das reminiscências das velhas épocas de nossa passagem pelas correntes marinhas. Como eles citaram lá atrás, né? O espírito, quando vai reencarnar, ele brevemente faz uma passagem por toda o processo evolutivo daquele espírito, para que ele sempre traga, né, à tona, sempre traga viva todo esse trabalho, o quão complexo que é tudo isso, para que isso fique marcado mais uma vez, relembrado, mesmo que inconscientemente. E aí, na noite do 21º dia, abriu-se a porta magnética da câmara de Raquel à visitação afetiva. Então, só depois do 21º dia, aí sim as portas estão abertas para as visitas. Não foram poucos os amigos espirituais que aguardavam o momento feliz. A futura mãezinha, desligada do corpo pela doce influência do sono, sentia-se aliviada e quase ditosa. Apuleio e os companheiros, bem como Herculano, foram cumprimentados com alegria e emoção. Então imaginem, né? É um trabalho que o plano espiritual dá os parabéns, fala, mais um trabalho bem concluído. Da mesma maneira que nós aqui também. Vamos supor que um médico faz um parto. E o que acontece quando o médico faz um parto? Traz uma criança para fora, né? Os que estão ali ao redor ficam felizes, congratulam, dão os parabéns para o médico por mais um parto feito. E a mesma coisa acontece ali no mundo espiritual pela participação e os trabalhos que eles exercem, né? Alguns amigos de Adelino haviam chegado igualmente no propósito de felicitá-lo e de prestar-lhe o concurso possível. Notei que Segismundo fora igualmente aliviado. Os fios tenuíssimos que ligam os encarnados ao aparelho físico, quando em estado de temporária libertação, prendiam-no também à organização fetal. Então, aquele fio, o fio de prata, né, que a gente diz, que é o fio que liga o espírito, a alma, àquele corpo físico, no caso aqui já estava mostrando que era tênue, mas já fazia com que o espírito do Segismundo já tivesse essa ligação permanente com o feto. À medida que Raquel se afastava, também ele podia afastar-se, não lhe sendo, porém, possível abandonar a companhia maternal. Olha que interessante essa informação. O espírito do reencarnante, apesar de ter essa liberdade de sair um pouquinho do corpo que está se formando, ele pode ir um pouquinho, mas sempre junto com a mãe já. Não se separa da mãe. Raquel asilava-o nos braços carinhosos enquanto sorria, ali conosco, fora do campo material mais denso. Então a gente tem que entender que isso é a maravilha disso, né? A mãe já carrega o seu bebê muito antes dele nascer. Muito antes dele nascer, já está carregando ele no colo. Reconheci que a trégua se verificara para todos, com exceção de Herculano, que não arredou da câmara, mantendo-se vigilante. Os construtores, de modo geral, estabeleceram uma grande pausa no serviço e, enquanto os amigos de Adelino o conduziam a planos diferentes, para certas informações que lhe eram necessárias,
acompanhei o grupo que formava com Raquel e o filhinho, uma assembleia de esperança e alegria. Então, olha, a gente está vendo até os amigos do Adelino levando o Adelino para ambientes espirituais para ter instruções. Todo pai e toda mãe nova, né, durante a gestação, vão se preparando, vão começando a se informar sobre como é que vai ser, o que, que tem que fazer, o que, que tem que comprar, o que, que tem que preparar. E no mundo espiritual, para o preparo espiritual também existe. Então, mostrando aqui exatamente isso. Muitas afeições reunidas conduziam-nos a ambos a extenso jardim da própria crosta. E no momento em que o sol anunciava de longe o seu reaparecimento no hemisfério, oramos em conjunto, louvando a bondade de Deus, que nos enchera de bênçãos o caminho evolutivo. Em seguida, reparei que muitos amigos desencarnados ali presentes compunham tônicos e bálsamos reconfortadores com as emanações das plantas e das flores, derramando-os sobre Raquel e o filhinho, fortificando-os para a luta. Era belo identificar-lhes o carinho fraternal naquelas demonstrações de devotamento e ternura. Aprendia, extasiado, mais uma lição na esfera espiritual. Como as aves viajoras, que sabem buscar longe a penugem suave para o ninho e o precioso alimento para os filhotinhos recém-natos, a alma das mães devotadas e carinhosas sabe atravessar grandes distâncias à procura de elementos cariciosos para a formação do ninho de carne em que um filhinho bem amado deve renascer. Então, olha que comparação, que coisa maravilhosa que é imaginar isso, né? Esses espíritos trabalhando gradativamente, amorosamente, construindo. Então, são 9 meses que daqui para frente a gente enxerga o quão abençoado é isso. E a gente pode e deve estimular para que qualquer mãe nova comece a fazer esse preparo consciente também, acordada. A oração, o cultivo dos bons momentos, né, das boas atitudes, dos bons pensamentos, se preservar, porque isso, de certa forma, reflete no novo filho que vem vindo. O serviço de organização fetal continuou normalmente. Em vista dos hábitos respeitáveis do casal, que dia a dia parecia mais integrado com a assistência de nossa esfera de ação. O desenvolvimento da futura forma de Segismundo compelia Raquel a verdadeiros sacrifícios orgânicos. Contudo, em cada noite, pela madrugada, repetiam-se as excursões espirituais que ela e o filho recebiam dos afetos de nosso plano. Então, independente do desgaste que acontecia acordada, né, para essa mãe, para essa pessoa, né, esse espírito que está começando. Então a gente sabe que uma grávida passa por muitas dificuldades, algumas mais, outras menos, mas o desgaste acontecia durante o dia, mas durante a noite, durante o sono, esse espírito buscava, conseguia forças novas para que ele desse sequência de maneira totalmente bem feita. O trabalho de Herculano mereceu a cooperação de inúmeros amigos. Rara a noite em que não vinham espíritos agradecidos a Segismundo velar pela harmonia de sua nova reencarnação, prestando à casa, aos pais e a ele os mais variados auxílios. Então, do mesmo jeito que o Apuleio falou, recomendou que esses amigos viessem colaborar, agora aqui está mostrando, vieram. Toda noite. Não teve uma noite que não. Rara noite, né? Que não vinham espíritos. Quer dizer, era muito raro quando não tinha a presença de algum dos amigos trazendo isso tudo. E olha isso, agradecidos a Segismundo. A gente já ouviu essa frase, né? Sendo dita por aí. Todo o bem que a gente faz
é advogado nosso por toda a eternidade. Então vai advogar ou vai nos beneficiar de alguma maneira no futuro. Então o que Segismundo conseguiu no mundo espiritual? Porque vocês se lembram que o Segismundo, depois de alguns erros, né, ali na última encarnação, ele estudou, compreendeu, avançou e estava com um trabalho de auxílio lá no mundo espiritual, que ele até teve dificuldade de assim, tomar a decisão. Poxa, será que eu devo encarnar agora com esse trabalho aqui? Então, o bem que ele fez, mesmo no mundo espiritual, as amizades que ele fez lá, acabaram nesse momento voltando e ajudando a ele. E a mesma coisa vale para a gente aqui encarnado. Todo o bem, toda a simpatia que a gente conquista aqui por algo que a gente faça do coração para aquela pessoa, mais cedo ou mais tarde aquela pessoa vai querer retribuir, vai nos ajudar, vai estar presente. Então, quanto mais que a gente não deve fazer esperando isso. A gente deve cada vez mais procurar o bem, pelo o bem que aquilo nos faz, né? Quando a gente leva um auxílio para alguém, mas não para conseguir algo em troca, mas é que é natural. Acontece algo em troca. Quanto mais bem nós fazemos, mais o bem volta para a gente nesses afetos. Inclusive, é claro, por parte da bênção divina, mas a misericórdia divina, mas também pelo benefício que nós fazemos aos outros. Não sei se vocês se lembram também que no caso do André Luiz, ele não tinha muita coisa boa feita, né? Apesar de ser um bom médico, mas uma das pessoas que ele cuidava, que ele tratou, mesmo que ele fez aquele tratamento gratuito, mas que ele fez não do fundo do coração, aquela pessoa reconhecida fez uma oração por ele quando ele tinha desencarnado, que aquilo ele sentiu no mundo espiritual, aquela oração sincera. Imaginem inúmeras pessoas se preocupando com a gente e trazendo esse auxílio. Terminado o período de minhas observações fundamentais, também eu não voltei ao lar de Adelino com a mesma assiduidade. Então, depois entrou num processo ali da gestação, que aí o André Luiz já não vinha mais com a mesma frequência, porque não tinha mais tanto aprendizado para fazer. Não obstante prosseguir interessado no trabalho em processo, somente regressava à Câmara de Reencarnação, da reencarnação, tempos a tempos, compelido por outro gênero de serviços junto de Alexandre. Então ele continuou indo, mas aí agora por outros motivos, junto com o próprio Alexandre, que voltou algumas vezes ali. Mas, na véspera do nascimento da nova forma física de Segismundo, lá compareci. Então ele esteve naquela fase bem inicial, depois se distanciou, mas no parto, né, na hora em que Segismundo viria definitivamente ao mundo, né, aí o André Luiz iria comparecer, é claro, né, para concluir aquele aprendizado dele. Então, lá compareci em companhia de meu venerável orientador, que fazia questão de cooperar para o fortalecimento maternal no momento culminante. Então, Alexandre também estava ali naquele momento importante. Depois de prolongados esforços em que senti, mais uma vez, a sublime glorificação da esposa-mãe, Segismundo renascia. Então, é o momento em que concluiu todo esse processo. E vamos nos lembrar, né? O capítulo todo da gestação se chama proteção. Então existe uma proteção, um amparo espiritual muito grande em toda a gestação. E a gente, se prestar atenção, a gente vai reconhecer isso. Porque parece incrível, né? O que acontece com mães, com gestações, e depois o bebê veio, mesmo assim. Aconteça, por mais que isso às vezes dificulte, atrapalhe, mas o processo se conclui. Alguns não se concluem, mas aí são outros fatos, outras questões que nós vamos discutir, vamos aprender um pouquinho no capítulo próximo, que se chama fracasso. Mas, no caso aqui, Segismundo agora estava completando o processo da gestação dele e ele renasceu.
assombrado com a vigorosa assistência espiritual que a nossa esfera dispensava ao assunto, ouvi Alexandre falar comovido. Está pronto o serviço de reencarnação inicial. Olha isso, depois de todo esse trabalho, esse é o processo de reencarnação, do serviço reencarnatório inicial. A gente já ouviu isso lá atrás, né? Eles comentaram que o processo reencarnatório se completa aos 7 anos de idade. Quando aí sim o espírito está totalmente independente, né? Por conta da ligação completa desse espírito com o corpo. Mas o Alexandre então falou, agora, nesse momento, a fase inicial está pronta. O trabalho completo, com a plena integração de nosso amigo nos elementos físicos, somente se verificará de agora a 7 anos. Então, aqui confirmando mais uma vez essa informação que a espiritualidade nos dá, que também nos ajuda a entender por que muitas crianças, ainda antes dos 7 anos de idade, têm a descrição, né, de amigos invisíveis. Né? Então, o portal ainda está mais aberto, o canal da visualização da presença do mundo espiritual está mais evidente ainda para a criança. Mas aos 7 anos, esse processo se completa. E aí algumas coisas se modificam. Admirado e enternecido em minhas fibras mais íntimas, envolvi-me nas preces de agradecimento que formulávamos ao Senhor, reconhecendo o tesouro divino que constituía a dádiva de um corpo carnal para a nossa experiência e aprendizado na superfície da Terra. Então, esse capítulo a gente já viu várias vezes, né? Daqui, de lá para trás até agora. Para que a gente reconheça, né, a bênção e a dádiva divina que é a nossa reencarnação, o nosso corpo. Que a gente tenha consciência disso e cuide com esse mesmo cuidado que eles cuidaram, no caso aqui do que a gente viu descrito, do nosso corpo, na nossa existência. Com relação à gratidão pelo que nós temos, com relação à maneira que nós tratamos o nosso corpo, com a alimentação, com os abusos, com os excessos. Porque realmente o corpo é um presente de Deus para que a gente, como ele fala aqui, para a nossa experiência e aprendizado enquanto a gente está aqui na superfície da Terra encarnada. E aqui termina então esse capítulo, mais um belíssimo capítulo, né, do André Luiz. E aí, Deixa eu falar. diga. Mano, filho, primeiro, esse capítulo todo, para mim, é o mais maravilhoso, por causa de todos os passagens que deram, que falar. É coisa maravilhosa, não tem momento, não tem o conteúdo disso. É a descrição. Eu falei ainda que você, falando ainda para tanta gente ouvir, que coisa mais maravilhosa. A questão, né, realmente da biologia, da ciência, da maravilha, né, que é a criação de um corpo humano, bem descrita em detalhes para a gente, assim, né? Eu agradeço a Deus cada minuto. Com certeza. Nós agradecemos a Deus, a Jesus, ao Chico, ao André Luiz e a todos os que nos trouxeram isso, né? Que nos possibilitaram a isso vir até nós. E aí, mais alguém? Alguma dúvida que tenha ficado? Alguma observação a mais? Se não, é isso então. Tudo certo, Marco. Joia, maravilhoso, né? Então, semana que vem, nós vamos começar então o capítulo 15 aqui, ó. O capítulo que se chama Fracasso. Infelizmente, apesar de todos os esforços, existem os casos fracassados. E é isso que nós vamos ver semana que vem, então. Certo? Boa noite para todos. Boa noite para todos. Agradeçamos a Deus mais uma vez por tudo. Até daqui a pouco, Boa Marco. semana, até daqui a pouco, Gandolf. Tchau, tchau.
Tchau. Tchau, tchau.